Gente, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso segundo momento, né, da aula de UTI. E vamos concluir o nosso pensamento falando sobre saturação de oxigênio, não é isso? Então, é a quantidade de hemoglobina no sangue, certo? O valor normal é entre 93% a 97%, certo? Então, se a gente tiver entre esses dois valores aí, a gente vai ter uma respiração normal, né? Então, ele vai conseguir oxigenar todo o sangue adequadamente. Se porventura existir algum processo de dessaturação, né, a troca gasosa estiver prejudicada, que pode ser por vários motivos, o paciente vai dessaturar e vai apresentar problema respiratório, certo? Ele vai ter uma hipóxia, diminuição do oxigênio, certo? Então, ele vai começar o quê, gente? A sofrer, né? Vai ficar com sofrimento respiratório, vai ficar sofrendo. E como eu estava dizendo, ele vai apresentar uma dispneia, né? Esforço. Por quê, gente? Ele tem que trabalhar mais, né? Para tentar compensar o que está lento. Então, ele começa a esforçar, certo? E outro sinal que vai apresentar no paciente vai ser a cianose. Os primeiros locais que vão ficar rocheados por falta de oxigênio são nas periferias. Por isso que a gente fala cianose periférica, de extremidades, certo? Então, vai ficar, ó, lábios, dedos, certo? Vão ficar primeiro arroxeados. Qual é o motivo, né, dessa ordem aí? Primeiro, gente, porque o organismo ele é inteligente. Se a gente fechar aqui a respiração, a gente não morre, né? Assim que coloca a mão e para, concorda? A gente consegue até mergulhar, né, por alguns minutos e não morre, né? Isso rapidamente. Então, a gente tem um limite para ficar sem respirar. Então, quando o organismo está sem a respiração, ele vai usar as reservas que tem no corpo do oxigênio, certo? Então, quando o paciente está lá sofrendo, faltando esse oxigênio para todo o corpo, ele vai puxar de onde menos precisa para suprir onde mais precisa, tá certo? Então, ele não vai tirar do pulmão logo, né? Do cérebro logo. Ele vai tirar de onde? Da periferia, né? Ponto dos dedos, lábios. E assim vai subindo, subindo, até que fica uma cianose central, certo? Se a gente visualizar um paciente com cianose central, que é aquela coisa preta no corpo todo, significa que o sofrimento já faz um tempo, não está iniciando agora, tá certo? Ou seja, pode ser tarde demais, certo? Então, é por isso que a cianose ele vai ficar de extremidades no primeiro momento. Entenderam o que é SPO2? É muito importante, gente, esse sinal vital. Nem todo mundo sabe disso, não. Se você perguntar a algum técnico de enfermagem, nem todos sabem o que é isso, certo? Mas é um sinal muito importante da gente saber, certo? Então, chegou lá no paciente, ó, pode colocar o oxímetro, certo? Ele vai dar um dado super importante para a gente agir com aquele paciente, entenderam? Para que seja feito um procedimento rápido para reverter o quadro daquela pessoa e que ele não entre em parada respiratória, certo? E depois a cardíaca. Então, gente, eu tenho agora já uns sinais vitais, né, bem bacanas já, para poder saber o estado geral daquele paciente. Então, eu tenho pressão arterial, pulso, temperatura, frequência respiratória, o HGT e eu tenho o SPO2, tá certo? Então, a gente tem os sinais vitais para a gente ter uma. Lá na UTI, gente, vai existir vão existir mais sinais vitais, mais aprofundados, tá certo?
eu vai ter de rotina a gasometria arterial. Já ouviu falar? Não. Gasometria arterial, certo? No nosso corpo, a gente tem valores ideais, né, de oxigênio, de gás carbônico, certo? De vários gases no nosso corpo que mantém a gente saudável em dia. E esses valores, eles podem estar muito alto, muito baixo, entendeu? Então, já é quando eu pegasse o nome gasometria, eu vou medir o quê? Os gases. Metria, medir. Gaso dos gases, certo? Por que seria arterial? Alguém sabe dizer por que arterial? Da artéria. A artéria do coração. Porque é do sangue. Do sangue o quê? Ah, eu não sei não. Do Então, a sangue gente arterial. tem vasos sanguíneos, concordam? Quais são os 3 tipos de vasos sanguíneos que a gente tem? Veias, capilares e as artérias. Isso. Quando eu disser, Stephanie, vou medir os gases da arteriais, vai ser aonde? Que eu vou coletar o sangue de onde? Da veia arterial. Das Da artérias. artéria. Não é veia, é artéria. É Entendeu? artéria. Ó, eu tenho veias, tenho artérias e tenho os vasos Artérias capilares. e capilares. Por exemplo, todo mundo sabe funcionar a veia, né? Vocês já viram para funcionar a veia. Quando eu vou funcionar uma veia para colocar a medicação, né? Eu vou pegar nessa parte aqui, ó, do antebraço, vou procurar e vou funcionar o quê? Uma veia, certo? Na hora que eu for fazer uma coleta para gasometria, eu vou coletar que tipo de sangue? Arterial. Das artérias. Nas artérias, certo? Então, eu vou colher o sangue arterial. Como é feita essa coleta? Geralmente é o enfermeiro, certo? Que faz, o médico, mas não chega a ser proibido também o técnico fazer, mas... É aquela demorada que fica funcionando e esperando pingar? É o seguinte, a gente vai coletar na artéria. Então, essa artéria já vai estar sempre em cima de uma pulsação, certo? Eu vou poder coletar tanto na artéria radial como na artéria femoral. Todo mundo sabe onde é, né, gente? Ó, radial porque tá abaixo, ó, em cima do rádio, né? Isso que é o osso que a gente tem aqui. Então, esse é o pulso radial. Se a gente colocar os dedos aqui em cima levemente, né, sem apertar muito, eu vou sentir o pulso radial. Quando eu quiser fazer uma coleta de sangue arterial, gente, eu vou coletar aqui, ó. Eu vou pegar uma seringa, certo? De 3 ml ou de 5, pode ser de 3 ou de 5, é melhor de 5. E vou colocar ela em 90 graus. Eu vou colocar aqui o dedo, ó, vou sentir o pulso, vou abrir o dedo e vou colocar em cima do pulso a seringa. E eu vou puxar esse sangue aí. Na verdade, ele vai ser ejetado para a seringa quando a gente pegar, entendeu? Entenderam agora como é essa coleta? Pode ser coletado na artéria radial ou na artéria femoral, certo? Então, se a gente tiver algum problema nos braços, né, nos membros superiores, que impedir essa coleta, a gente vai lá na femoral e vai sentir, vai coletar o sangue arterial. O sangue arterial, ele é um vermelho mais fechado, certo? Mais escuro. A gente vai ver a diferença do venoso para o arterial. Entenderam? Então, eu vou coletar aqui, ó. Vou encher a seringa, mais ou menos 3 ml. Coloco heparina
na ponta da seringa para ele não coagular, certo? Vou puxar esse sangue arterial, ó, e vou lá na maquinazinha que tem, chamado gasômetro. Vamos colocar assim a ponta numa pontinha que tem lá, que vai sugar o sangue. Ele suga e vai... Gente, desliga os áudios. Vai coletar e vai me dar dados importantes, certo? Gente, essa maquinazinha, ela vai imprimir um boleto. Boleto não. Um extrato. Vocês já imprimiram extrato no banco lá? Todo mundo, né? Ele vai sair igual um extrato bancário ali, ó. Com todos os valores que precisar, certo? SPO2, a parte ácida, a parte básica do sangue, entendeu? A quantidade de gás carbônico que tem no sangue daquele paciente, entendeu? Pacientes de UTI são feitos diariamente essa gasometria arterial, entendeu? Então, o paciente está lá entubado, está respirando por um tubo. Então, essa gasometria é altamente importante para saber como é que está a troca gasosa desse paciente. Então, o médico ele vai ajustar o respirador de acordo com esses valores, certo? Vai retirar, por exemplo, diminuir o oxigênio se ele estiver trocando bem. Entenderam, gente? Então, esse é um sinal vital muito importante que é aferido. Não é exclusivo de UTI, porém, na UTI é obrigatório ter, tá certo? Toda UTI vai ter o gasômetro, que é o que vai medir, mensurar a gasometria arterial. A gente também, em UTI, vai mensurar, gente, a urina, certo? Como é que a gente vai medir a urina? Quem sabe dizer? Através do... Não é pelo saco coletor lá? Certo? Pelo saco coletor. Pela sonda. Vai ter a sonda e vai ter o saco coletor, né, gente? A bolsa coletora. Essa bolsa vai ter medidas, né, gente, de mls. Dependendo da instituição, vai pedir para ser de 6 em 6 horas, 12 em 12 horas, certo? Ou quando estiver enchendo muito, a gente despreza a bolsa e anota. Urina, gente, é um dado muito importante para dizer como é que está a função renal daquele paciente, certo? Se for visualizado pouca urina durante essas 24 horas, já é um indício que a função renal não está boa, entendeu? Então vai ser investigado, porque, né, não está urinando direitinho. Então, tudo isso aí. Então, a gente tem pressão arterial, pulso, temperatura, HGT, frequência respiratória, SPO2, a gasometria arterial e também vimos aqui a urina, certo? Que é dado em ml, né, de acordo com a bolsa coletora. Aí existe a pressão arterial central, pressão venosa central, certo? Que ela é aferida na UTI com introdução de um catéter, certo? Que o médico vai introduzir. Ele vai medir essa pressão venosa arterial, que é um procedimento invasivo, certo? Então, não é a gente que vai aferir, vai ser o médico lá, entenderam? Gente, tem alguma pergunta sobre os sinais vitais? Todo mundo escreveu aí como se escreve, né? Como coloca no prontuário. Não escrevi não, queria escrever. Ó, então, todos esses valores aí vocês vão escrever numa folha em branco. Vou mandar a foto para mim, certo? Com todos os dados. Pronto, manda a foto que é melhor. Pronto. Aí, gente, eu vou bater de novo na tecla da escrita, certo? Nunca, jamais escrever sem esses sinais aí, né? Sem esses dados. Tem que ser com todos os dados bem direitinho.
A escrita correta. Então, eu pensei. Deixa eu botar aí. É a mamãe que tem. Professora, me tira uma dúvida. Um paciente, como a senhora falou, que está na UTI, certo? Aí também está verificando a urina e tudo. Isso também quer dizer, quando a gente começa a ter essa informação da urina, indica que se um paciente ele está sendo hidratado pela urina também? Também. A gente vai ver o turgor da pele, né? E também o ressecamento, vai dizer da desidratação. E também a ingesta de líquidos, né? Que ele está tendo. Se pode ser pouca. E principalmente então, aquele cuidado todinho que elas têm de ficar verificando a quantidade da urina também quer dizer se o paciente está sendo hidratado ou não, é isso? É, pode ser também. Certo? E principalmente pela função renal, se ele está prejudicado. A gente sabe que nosso dia a dia, né? Eu estou até com uma garrafa de 1 litro ali, medindo, né? A gente tem que estar o quê? Tomando água. E não é essa água que a gente toma, não. Assim, um copo ali, outro acolá, né? Cada pessoa tem uma quantidade ideal de ingesta de água diária. De acordo com a altura e o peso. Certo? Vânia, amor, desliga o áudio. Entenderam, gente? Cada pessoa vai ter uma quantidade ideal. Se você for nutricionista, ele vai calcular e vai dizer, você tem que tomar tantos litros. Entendeu? Por quê, gente? Porque o nosso organismo, todas as funções, as reações químicas que acontecem, só acontece com a presença de água. Certo? Nada vai acontecer sem água. Então, se uma pessoa não tomar água, gente, vai acontecer vários problemas. Certo? Então, lá na UTI também vai ser dada a água, né, através de sonda, essas coisas também ele vai estar avaliando. Entendeu? Alguém com alguma pergunta sobre sinais vitais? Né? Deixa eu compartilhar aqui Então, gente, o que é que a gente vai realizar no nosso dia a dia lá na UTI, certo? Então, aqui a gente tem procedimentos realizados na UTI. Tem as sinais vitais, monitorização, acessos, sondagens, PVC, que é a pressão venosa central, PAM, que é a pressão arterial média, EOT, que é a intubação orotraqueal, aspiração traqueal, tem alguns tipos de catéteres e também tem um marca-passo, certo? Vamos falar sobre alguns deles aqui. Então, aí, gente, a gente tem o quê? Danciene. Oi. Danciene, eu vou desligar a câmera porque meu celular está descarregando, viu? Certo. Então, nosso primeiro momento aqui, a gente tem a nossa frequência respiratória, que a gente já falou, né? Que corresponde ao número de pulsações por minuto. E varia de acordo com a idade e com o sexo, né, do paciente. Quais os valores normais, gente? Então, é de acordo, gente, com a idade, né? Adulto vai de 60 a 100, criança 80 a 120 e bebê de 100 a 160. Estão me vendo, gente? Alguém pode dizer que o Zoom saiu da minha tela? Sim, eu tô vendo. A parte que você saiu, eu não estou vendo vocês mais não. Então, pronto. Frequência cardíaca, não é isso? Então, são os valores normais aí. Então, isso eu vou enviar para vocês, certo? Que é os dados normais, de acordo com a idade. A gente tem aí frequência respiratória e a cardíaca e a tensão arterial, que é a pressão arterial. Então, tudo de acordo com a idade vai ser, né, normal. E aqui a gente tem falando um pouco sobre a pressão arterial, né? Categoria. Então, eu vou classificar uma pressão arterial normal quando
a sistólica for menor do que 130 e a diastólica for menor do que 85. Então, esse paciente tem uma pressão arterial normal. Quando é que uma pressão arterial é de normal a alta? Quando a sistólica, que é o primeiro batimento, estiver entre 130 a 139. E quando a segunda batida, que é a diastólica, estiver entre 85 a 89. Certo? Então, é de normal e normal a alta. Quando é que um paciente está com hipertensão? Então, a hipertensão ela tem os estágios. Tem o estágio leve, moderado, grave ou muito grave. Certo? Paciente com um estágio leve de hipertensão, ele vai ter os valores da sistólica entre 140 a 159 e os valores da diastólica entre 90 a 99. O estágio moderado vai ter entre 160 a 179 e 110 a 109. O estágio grave vai ser entre 180 a 209, a sistólica, e a diastólica entre 110 a 119. Um estágio muito grave de pressão arterial é quando a sistólica estiver maior que 210 e a diastólica maior que 120, certo? A gente tem outro quadrinho. Temos a temperatura, que é classificada em baixa, temperatura normal, febre alta, certo? São os valores que eu vou enviar a vocês para ter referência. E quando a pressão está baixa? O que é que tem? Outro Não tem não essa informação? Ver se eu consigo. Quando ela é considerada baixa? Como é? Sim, tem lá os valores. Sim, não tem. Os valores. Está Vai ter cortando. É menor do que a normal. Mais baixo do que as certo. normais lá. Certo? Ok. Deixa eu ver se volta aqui. Eu ver vocês compartilhar a tela. Certo? Então, todos os sinais vitais aí. Tem pediatria também, que é importante, né? E agora, gente, vamos falar um pouco sobre monitorização cardíaca. Então, o que seria essa monitorização cardíaca, né? Todos os pacientes da UTI, eles vão ser monitorados. Vai ter essa monitorização lá 24 horas, certo? A monitorização, ela serve para observar as arritmias cardíacas, as já existentes, e prevenir que outras arritmias se instalem, assim como determinar os efeitos de algumas medicações que o paciente esteja recebendo, como digitálicos, antiarrítmicos e vasodilatadores. Certo, gente? Então, existem algumas medicações que vão alterar os batimentos cardíacos do paciente. Certo? Então, tem umas categorias aí que vão mudar um pouco o batimento cardíaco. Então, por isso que é importante esse paciente estar monitorizado. Certo? O que seria um paciente monitorizado? Chegou lá na UTI, a gente admitiu. Vamos colocar eletrodos no tórax do paciente. Como se fosse fazer um eletrocardiograma. Já viram? Coloca os eletrodos aqui, ó. Né? V1, V2, no meio. Certo? Então, vamos colocar os eletrodos que vão ser ligados em um monitor. É uma televisãozinha, né? Que vai estar passando lá direto a frequência cardíaca desse paciente. Entendeu? Então, e vai ter um alarme. Se esses valores estiverem muito alterados, se tiverem com arritmias, certo? Ele vai o quê? Alarmar. Se os valores estiverem acima ou abaixo, o monitor vai alarmar, certo? Por isso que é importante ter esse monitor. Porque qualquer alarme, né? Os médicos, a enfermagem, ele vai lá. Esses alarmes são diferentes? Pode ser só a marca, alguma coisa, entendeu? Diferente, um pouco diferente, mas todos com o mesmo intuito, certo? Pode ter um tipo assim diferente, mas
com o mesmo intuito, certo? Então, sempre monitorizar esse paciente. Para a gente organizar, como é que se diz? Estabilizar o pré-existente, o paciente já tenha uma arritmia, certo? Ou observar as que possam vir a acontecer pelo seu estado de saúde ou até por medicamentos. E a gente já viu que os medicamentos de UTI, né, gente, sempre afetam o paciente hemodinamicamente, né? Altera várias funções do organismo. Gente, essa foto aí é o exemplo do monitor. Entenderam? Tem um monitor cardíaco aí, que vai ter, ó. Esse primeiro aí vai ser o quê? Quem sabe me dizer? 81. É o pulso? É o pulso. Aí são os Certo? batimentos. Batimento cardíaco, né? Que é pulso ou frequência cardíaca. Essa de baixo é A pressão arterial. pressão arterial. Essa outra, minha Nossa Senhora, será que é a SpO2, hein? Esse povo tá baixo. É o SpO2, né? Se for, morreu. Esse aí tá grave. Então, eu sempre vou ter nesse monitor frequência cardíaca, pressão arterial e o SpO2. Essa temperatura aí, eu não sei como é que tem esse monitor, tá vendo não, entendeu? Mas tem alguns que deve ter, né, que vai também colocar no monitor a temperatura. Então, se o SpO2 estiver em 75, como tá aí, ele vai estar alarmando. E muito, certo? Corre, 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 que ele tá mal, entendeu? Então, isso aí vai ser um caso, né, sério de oxigenação aí, tá? Com problema sério. Entenderam, gente? Era para estar quanto esse PO2 aí? 97. No mínimo 93, né? A 100%. 93 a 100%. 97 foi o seu. Então, ele vai estar entre esses valores, né, gente? 93 a 100%. Vale lembrar que quase ninguém é 100%. Entendeu? A maioria das pessoas é entre 97 e 98. Ninguém está saturando 100%, não. Pela poluição, né, do oxigênio, essas coisas. Então, é normal 97. Tem a pressão arterial, né? Que é a condição em que a força exercida pelo sangue contra a parede das artérias, né? Então, se estiver muito alta, vai ter uma hipertensão. Temperatura, muito bom, importante aferir essa temperatura, né? Paciente que tiver com infecção, né? Vai dar uma temperatura elevada. É sempre muito bom a gente ter uma temperatura no UTI. Franciene, uma dúvida. Porque assim, a hipertensão ela é um diagnóstico, né? E quando uma pessoa ela não é diagnosticada, e naquele momento ela está com a pressão, e a gente diz que ela está com a pressão elevada, não é isso? Não, a gente fala hipertensão, certo? Tá com hipertensão. Tá hipertenso nesse momento, certo? Mas eu tô entendendo o que você está falando. Uhum. Uma pessoa só é hipertensa mesmo, né? Se tiver com diagnóstico fechado. Mas eu posso dizer hipertenso, tá com hipertensão arterial, né? Seu João da Silva Santos está apresentando quadro de hipertensão arterial, né? Ou níveis pressóricos elevados, eu posso dizer assim também, certo? Mas só é diagnosticado como hipertenso, né? Pelo médico com várias aferições. Tá certo, obrigada. Então, a frequência cardíaca, né, gente? Que a gente tem que ver que é diante de uma situação de repouso, né? Sem estresse. Ele vai estar entre 60 a 100 batimentos por minuto. Respiratória também, né? Que a gente vê, o paciente tem que estar calmo, sem correr, nada, né? Ele vai ser entre 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto. Vimos também aí a aferição do grau de saturação de oxigênio no sangue. Ele é realizado através de um oxímetro, né? Que é o aparelho que vai medir o oxigênio no sangue.
É um exame não invasivo que serve para medir a quantidade de oxigênio no sangue. Este exame é usado com frequência nos hospitais para monitorar os sinais de paciente internado. Este exame é feito com o oxímetro colocado sobre o pulso, pode ser na orelha ou no dedo, mais comum no dedo, né? E em recém-nascido pode ser colocado no pé, no tornozelo, panturrilha, palma das mãos ou antebraço, certo? Uma leitura normal para uma pessoa respirando um ambiente fica acima de 90. Uma leitura de 96 a 99 normalmente não é motivo de alarme. Uma leitura de 95 ou menos pode indicar hipóxia. Como eu falei, algumas literaturas, né, já dizem 95 e outras dizem 93. Se colocou um oxímetro em alguém, deu abaixo de 95, já tem que estar alerta, certo? Uma leitura de 90% ou menos indica hipóxia e exige uma ação imediata, certo? A gente também tem a PAM e a PAI, pressão arterial média e a pressão arterial invasiva. E outra coisa importante também na UTI, no nosso procedimento diário, vai ser os acessos venosos. Quais são os tipos de acesso venoso, gente? Periférico e central. Vocês já pagaram nessa semiologia? Então, já fizeram a prática de acesso venoso. Qual é o tipo de acesso que a agente enfermagem faz? Central ou periférico? Não entendi. Periférico. Periférico, né? Então, a gente vai no nosso Não dia a dia. entendi, não. Oi? Então, a gente vai aferir o quê? Aferir não. Não tô Funcionar. entendendo nada. Franciene, tu pode repetir, por favor, que cortou tudo que tu disse aqui. Foi, né? O enfermeiro faz acesso o quê? Periférico. O que é o acesso Periférico, não é isso? periférico? É isso que a gente funciona, né? Nas periferias do corpo, certo? No Sim. braço e no antebraço, não é isso? A gente tá aqui no braço, ó, e no antebraço, né? Geralmente na parte do dorso da mão, no antebraço, certo? No braço, né? E no antebraço. No antebraço não é tão comum, mas a gente pode também funcionar nessa região aqui, certo? Então, nós, enfermagem, podemos funcionar o venoso periférico. E existe o acesso venoso o quê? Central. Quem vai funcionar, gente? O médico, certo? Então, É só o médico, né? só o médico. É um procedimento invasivo, certo? Uhum. A maioria dos pacientes de UTI vai ter acesso venoso central, certo? O que seria o acesso venoso central, gente? É um acesso que vai ter um catéter, gente, de maior tamanho. O comprimento é bem maior do que o do periférico. Então, o periférico é mais ou menos assim, não é isso? Que vai introduzir aqui na veia, ó, né? Que é o gelco. E o central dele é bem maior, certo? Então, ele pode ser introduzido pela subclávia, que é aqui abaixo, ó, e vai entrar mais ou menos aqui embaixo, ó, desse tamanho. Acesso venoso central vai ser funcionado pelo médico. É um acesso venoso invasivo, né, que vai adentrar para o organismo do paciente. É super importante para pacientes que têm acessos venosos periféricos que não têm condições de ser funcionados, né? Pacientes com muito edema, né, que perdeu a capacidade de funcionar. E paciente também em estado grave, estado crítico, que está internado em UTI. O acesso venoso periférico, ele dura, sua validade é de 72 horas. O que isso quer dizer, gente? Eu funcionei agora, no periférico, certo? Que horas são?
8h42. Eu vou funcionar e vou colocar a hora, certo? 8h40 da noite, Franciene, dia 10, né? 10/8/2020. Então, é muito importante eu colocar essa data e essa hora. Porque quando completar as 72 horas, eu vou ter que fazer o quê, gente? Trocar. No caso, tem que ser removido e fazer em outro local. Outro local. Outro cateter, certo? Então, gente, então eu não vou estar todo dia de plantão, né? Deus me livre, né? Então, vai passar para outras pessoas, não é isso? Então, a outra pessoa que está no plantão vai olhar a data e vai dizer, ó, esse aqui tem que ser trocado hoje. Entenderam? Então, paciente de UTI em estado crítico, é complicado estar fazendo isso, né, gente? De 3 em 3 dias trocando. Então, a gente vai e coloca um acesso venoso central, né? O médico vai colocar o venoso central pela quantidade de dias e pelo estado crítico dele. Entenderam? É um procedimento que causa maior, como é que se diz? Perigo de infecção. Entendeu? Porque é um procedimento invasivo. Nas enfermarias do dia a dia, pode ser colocado central. Só que ele só é colocado, gente, após várias tentativas do periférico. Os técnicos de enfermagem vão tentar, não vão conseguir, vão chamar o enfermeiro, ele vai tentar também, não vai conseguir. O médico, ele vem, ele também, se ele achar que pode conseguir, tenta. Só é colocado central na incapacidade de funcionar o periférico, entendeu? A nível de enfermaria, pelo perigo da infecção central. Então, uma bactéria entrando no acesso venoso desse pode ir direto para o coração, causar uma endocardite, certo? E assim por diante. Qual é o nosso cuidado, gente, com esse acesso venoso central aí? Realizar o curativo diariamente, ter cuidado com o manuseio desse acesso para evitar infecções. Então, a nossa rotina é ter o curativo, né? Então, aqui é falando um pouco, né, gente, sobre a veia periférica, está entre os procedimentos mais comumente realizados na área da saúde, seja realizado em atendimento pré-hospitalar, até mesmo na residência do paciente, em via pública ou em ambulância, ou em ambiente hospitalar, no plano de atendimento, na enfermaria ou na unidade de terapia intensiva. Este procedimento é tecnicamente simples e frequentemente essencial para tratar os pacientes. Deve ser executado com segurança, né? O profissional de enfermagem ou médico, independente de sua especialidade. As veias de membros superiores são as mais frequentemente utilizadas em função de seus calibres e facilidade de visualização. Na seleção da veia a ser funcionada, devem ser preferidas as de trajeto mais retilíneo, evitando regiões de flexão. Então, a gente não vai estar escolhendo, né, gente, essa região de flexionar, a não ser que seja o jeito, certo? Na seleção do tipo de catéter, no caso da necessidade de rápido fluxo, deve-se dar preferência aos catéteres curtos e calibrosos. Indicações: pacientes estáveis hemodinamicamente,